Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Olá, aqui é o Elias novamente. Boa noite a todos. Vou relatar algumas histórias de acontecimentos sobrenaturais na minha cidade. Bom, aqui existiam muito pais de santos que faziam feitiços só para fazer o mal para as pessoas sem motivo nenhum. Um exemplo de mãe de santo é a mãe do meu cunhado. Ele conta que ela conversava com entidades no fundo do quintal de sua casa. E na época, existiam mangueiras no lugar do antigo clube do Remo. Lá aparecia misteriosamente um fogo durante a madrugada. Bom, certa noite, apareceu um homem alto e o mesmo estava usando um terno preto. Só que naquela época, quem usava roupa social era considerado rico. Ele usava também um grande chapéu, que passava alguns centímetros do ombro. O meu cunhado, quando viu aquele homem falar com a sua mãe, ele percebeu que o tempo todo aquele homem falava com a sua cabeça baixa. Ele achou até que era algum amigo político dela. Foi então que ele se aproximou e ouviu tudo que aquele homem misterioso estava falando com a mãe dele. E ele falava desse jeito: olha, faça todos os seus filhos dormirem e vá às 3 horas da madrugada nas mangueiras. Assim disse o homem. Vai lá e espera o fogo aparecer para você. Cave e não olhe para os lados, senão você vai ficar com medo dos espíritos e os mesmos vão tentar te machucar. Pois bem, ela chegou a fazer isso, mas no meio do caminho acabou desistindo de procurar. O motivo foi óbvio. Ela não aguentou de tanta pressão em cima dela, enquanto ela procurava o tal tesouro escondido. Ela contou para ele essa experiência já quase no final de sua vida. E o meu cunhado conta desde então este relato vivido pela sua mãe. Uma outra história que rola é que na década de 70, 80, existia na cidade um caso misterioso de um cachorro grande que andava pelas ruas de Juriti. Os mais antigos contam que esse cachorro aparecia nas noites de lua cheia e raramente em noites de lua nova. Na época, diziam ser o cachorro do diabo ou chamavam ele de demônio. Um dia, conversando com um senhor de idade, ele me disse que já havia visto esse tal de cachorrão. Na época, ele estava construindo a sua casa, mas já morava lá com a sua família. E certa noite, os cachorros começaram a latir para a direção de uma mata grande. Naquele tempo a cidade ainda era muito pequena. Foi então que ele pediu para que os seus cachorros ficassem quietos. E em seguida ele foi ver o que era, porque algo estava deixando os seus cachorros muito agitados. E quando ele foi ligar a sua lamparina, ele viu de longe um cachorro grande, com os olhos que brilhavam no escuro. Os seus pelos eram muito grossos e tinham um cheiro muito forte. Aquilo arrepiou o senhor por completo. Aquele senhor, ele correu para dentro de sua casa e mandou todos saírem do quarto da frente. Naquela noite, segundo ele não conseguiu dormir. Foi uma noite muito confusa, que graças a Deus, aquele ser não fez nada de mal com ele e sua família. Na mesma época, houve uma briga entre 2 pescadores, e um desses indivíduos mexia com magia negra, sendo que um saiu ferido, e o mesmo
prometeu que iria se vingar do seu prejuízo na briga. Depois de alguns dias, o homem que levou vantagem na briga saiu para pescar no final da tarde e só voltaria de madrugada. Esse homem era um sujeito que não tinha medo de nada. Ele era robusto, tinha baixa estatura, porém tinha muita força. Ele era respeitado por todos os seus adversários. Voltando para casa, ele começou a escutar um uivo que vinha de longe. E com pouco tempo aquele mesmo uivo começou a se aproximar. Já com o facão preparado na mão direita, ele sentiu um cheiro forte. Ele já sabia o que era aquilo. Foi então que ele se deparou com um ser, que imediatamente ele acertou o focinho dele com o facão. Assim, aquele cachorro pegou a parte cortada e saiu correndo na direção do mato, para a direção do atual Jará, que é um lindo lago que existe no local. Dias depois, um homem foi visto com o nariz cortado, e era o mesmo que jurou vingança. Não se sabe o que aconteceu com aquele homem depois, pois essa história foi contada por uma senhora que sempre converso. Ela é a avó do meu amigo, e ela sempre conta essa história para mim. Aqui no Pará, existem várias histórias sobre entidades da mata, e vou relatar algo que aconteceu com meu avô. O meu avô e a minha avó, por parte de pai, são naturais de uma comunidade perto de Óbidos. Eles se mudaram para uma comunidade no interior de Juriti em 1935, chamada São Paulo. Lá o meu avô ouviu histórias que havia um certo espírito que fazia caçadores se perderem na mata. O meu avô saía para pegar algumas frutas que caíam na beira da estrada, perto da cidade, pois ele fazia alguns trabalhos pela região e aproveitava para voltar para casa com essas frutas que ele pegava na estrada. Hoje em dia, existe um pequeno aeroporto nesse lugar, que era a casa de um curupira. Nesse dia, o meu avô foi apanhar essas frutas e ele ouviu alguém chamá-lo de careca. O meu avô só gostava de cortar cabelo curto nessa época. Ele se levantou, olhou para os lados e não havia ninguém ali com ele. Foi então que aquilo voltou a chamá-lo. Ei, careca! Ele saiu de lá o mais rápido possível, pois era o curupira que estava ali. Em seguida, ele ouviu um assobio vindo na direção dele e era muito agudo. Nunca mais ele quis saber de ir até lá para pegar açaí. Na casa do interior dos meus avós, existia um curupira que praticamente havia se acostumado de ficar por lá. E todos os dias, a partir das 18 horas da tarde, ele começava a assobiar pela roça inteira, que fica ali perto da casa dos meus avós. Uma vez, o meu pai, para não assustar o meu cunhado, não contou a ele que lá naquele local, a partir de todas as 18 horas, o curupira começava a assobiar. Então eles foram arrancar mandioca para fazer farinha. E quando deu as 18 horas da tarde, o meu pai saiu correndo pelo mato. Já o meu cunhado ficou para trás sem entender nada. Em seguida, o meu cunhado começou a ouvir um assobio bem perto do seu ouvido. Ele, sem entender nada também, saiu completamente perturbado de lá, com dor de cabeça e tontura. Meu pai, rindo dele, perguntou a ele: "O que foi, Marcelo? O que foi que aconteceu?" O Marcelo respondeu, ainda muito assustado, que algo havia o perturbado. O meu pai começou a rir do Marcelo, enquanto o meu cunhado nunca mais quis ir para lá ajudar o meu pai. Outro relato que eu tenho é que alguns primos meus amam estar no mato, não por amar a natureza, e sim por gostar de mexer com coisas estranhas. Acho até engraçado que eles falam com uma certa normalidade sobre essas coisas, e até mesmo, muitas das vezes eu fico espantado. Segundo eles viam na mata grandes seres de outro mundo, como Curupira, Mãe da Mata, Iara, entre outros espíritos que vivem na mata.
e que eram o que mais viam pela noite. Até mesmo eles foram vítimas do Curupira, assim ficando perdidos na mata. Na minha cidade, na década de 1960, houve um caso de uma senhora que havia perdido seu filho mais novo, pois ele saiu para pescar no rio Amazonas, e para ter acesso a esse rio, tinha que pegar um caminho, e no meio do caminho existia uma estradinha que o levava para uma cacimba e que muitos desapareciam por lá. O filho daquela mulher nunca mais voltou com vida, mas sim em forma de espírito, pois na rua, na frente da casa dela, ficavam marcas de gota de água no chão. Logo ele ficou conhecido como o Homem da Calça Molhada. Por onde passava ele, deixavam marcas de pegadas com lama pelas ruas. Entre todas essas coisas estranhas que eu contei, uma delas era que quando acabava a energia por volta das 22 horas da noite, ninguém gostava de passar em frente à igreja católica, pois se passasse por lá, recebia um tapa muito forte. E um tio de um amigo meu foi vítima dessa coisa estranha. Lembro-me também que eu fui para o sítio com a minha família e nós havíamos esquecido de orar durante a noite, pois durante a madrugada algo acabou balançando o punho da rede da minha tia, que imediatamente ela acordou desesperada com aquilo. Sem contar que uma amiga muito querida da minha tia que estava internada acabou falecendo durante a mesma madrugada. Ela estava no sítio sem saber de nada e não sabia que a sua amiga estava internada no hospital. Quando essa amiga morreu, a primeira coisa que o espírito fez foi ir até lá na minha tia e puxar o punho da rede dela para chamar sua atenção e avisá-la que ela estava partindo. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu espero que vocês gostem. Eu desejo a todos uma boa noite.